compartilhar agora o link para algumas pessoas, para que as pessoas possam acompanhar conosco o nosso estudo bíblico. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio, o nome dele será glorificado e muitas vidas serão alcançadas para a glória de Deus. Vou compartilhar aqui o estudo bíblico. Quero aproveitar e convidar você também para convidar esse estudo bíblico para que outras pessoas sejam edificadas, outras pessoas aí sejam abençoadas e o nome de Deus seja glorificado, né? Eu tenho certeza que você, assim como você, né, assim como Deus, principalmente, tem o interesse de que nós venhamos ser, né, servos que compartilham o Evangelho. Tenho certeza que você também tem esse interesse, né? Porque como servos de Deus temos que ter o interesse de compartilhar o Evangelho para que outras vidas sejam alcançadas, para que outras vidas sejam aí edificadas para a glória de Deus. Então, se você puder, compartilhe agora esse estudo bíblico. Não sei de que hora você está assistindo, não sei qual é o horário que você está assistindo, mas tenho certeza que você aí deseja que outras pessoas sejam também aí edificadas através desse estudo bíblico. Tenho certeza que você tem o mesmo desejo de Deus. Que desejo é esse? Que outras pessoas conheçam cada vez mais o Evangelho e sejam transformadas. Quanto mais pessoas são transformadas, mais o nome de Deus é glorificado. Quanto mais pessoas transformadas, menos violência veremos, menos coisas que faz parte do domínio do inimigo nós veremos. E o nosso desejo é que quanto mais o Evangelho é falado, propagado, mais vidas são transformadas, mais pessoas saem do mundo aí da perdição, do mundo das coisas, né? Então, quanto mais pessoas no Evangelho, melhor. Quanto mais pessoas vivendo no Evangelho, melhor. Quanto mais pessoas proclamando o Evangelho, melhor. Amém? Então, se você puder, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas possam ir glorificar e exaltar para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Então, você que está chegando, aí você pode fazer o seguinte: você pode aí enviar para outras pessoas, né? Compartilhar, curtir também. Lembrando que estarei orando por aqueles que se inscreveram, né, no nosso canal, e também fazendo oração aí todo dia por aqueles que, né, deixam o like, aqueles que comentam também. Então, em nome de Jesus, seja um instrumento de Deus para que outras vidas possam serem alcançadas e o nome de Deus seja aí glorificado e exaltado. Amém? Então vamos aí. Você que está aqui, seja bem-vindo. Você que está aqui, seja bem-vinda. Hoje Deus tem algo especial para falar com você. Tenho certeza que hoje Deus vai falar com você de uma maneira abundante. Tenho certeza que Deus vai falar com você aí de uma maneira extraordinária. E tenho certeza que Deus vai falar com você aí de uma maneira sobrenatural. Então, Jesus, que você já possa aí pegar sua Bíblia, Mateus capítulo 20, que é o que nós iremos estudar hoje, Mateus capítulo 20. Pessoal que está aqui no YouTube, né, não esqueça aí. Oi, Ciana, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quanto tempo, hein? Em nome de Jesus. Então, parabéns para aqueles que já chegaram, deixando o like, tá certo? Lembrando que o like ajuda bastante aí para que outras pessoas sejam alcançadas através dessa live, através desse estudo bíblico. Estou aqui já compartilhando com o pessoal aqui, para que mais pessoas sejam edificadas, impactadas pelo poder da palavra de Deus. Então, aproveita agora, né? Você que está aí, aproveita agora, tem esse momento agora com Deus, fala com Deus. Deus, fala comigo, estou aqui para ouvir tua voz, me dá o direcionamento, me dá aquilo que o Senhor tem para falar comigo, faz o teu nós, faz tua vontade sobre nós, se manifesta através desse estudo bíblico. Pai, usa o teu servo, faz o teu querer, faz a tua vontade, em nome de Jesus, e que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Em nome de Jesus. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like, você que está aqui
Em nome de Jesus, não esquece de fazer isso, tá bom? Vamos lá? Mateus capítulo 20, isso mesmo, hoje o nosso estudo é isso, Mateus capítulo 20, em nome de Jesus, Mateus capítulo 20, Mateus capítulo 20. Antes de começarmos, vamos orar, né? E que Deus possa ir. Boa tarde, Joseilson, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai, obrigado por estarmos aqui mais uma vez, estudando a Tua Palavra, né? Fala conosco de maneira simples e clara, para que possamos, Pai, entender como viver de acordo com o Teu reino. Ajuda-nos a servir aos outros com um coração puro e a entender o nosso propósito em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Minha voz está melhor, graças a Deus. Está no nebulizador, né? Deu uma melhorada a voz. E assim o nome de Deus vai sendo glorificado. Vamos lá. Mateus capítulo 20. Irmãos, lembrando que eu vou ler, né? Vou ler todo o capítulo. E após ler todo o capítulo, eu estarei trazendo explicações, né, de cada versículo. Em nome de Jesus. Vamos lá. Mateus capítulo 20, versículo 1. Quem já está com sua espada, que está com a Bíblia, comenta aí. Eu estou com minha espada, eu estou com a Bíblia. Amém? Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Versículo 2. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Versículo 3. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Versículo 4. Tratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. Versículo 5. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Versículo 6. Às 5 da tarde estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Versículo 7. Porque ninguém nos contratou, responderam. Perdão. Versículo 7 ainda. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Versículo 8. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Versículo 9. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Versículo 10. Quando chegaram, os que foram contratados, primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata, e outras versões de denário. Versículo 11. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Versículo 12. Aqueles trabalharam apenas 1 hora. Aqueles trabalharam... Seja bem-vinda, irmã Luzia. A maioria do pessoal está aqui no YouTube. Se a senhora quiser entrar no YouTube, fica à vontade, viu? Em nome de Jesus. Eu só deixei aqui porque às vezes aqui o YouTube as pessoas não sabem acessar, né? E aqui às vezes a pessoa consegue. E eu coloco no YouTube também porque às vezes as pessoas não conseguem acessar o Google Meet. Aí o Google Meet e o YouTube é aberto. O bom do YouTube é que o vídeo fica gravado, né? Então estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo. Primeiro eu estou lendo para depois explicar. Versículo 13. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não foi... Vamos ler o versículo 12. Aqueles trabalharam apenas 1 hora, no entanto o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. Versículo 13. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar o último trabalhador mesmo que paguei a você. Versículo 15. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Versículo 16. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Versículo 17. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e disse em particular o que aconteceria com ele. Versículo 18. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei.
eles o condenarão à morte, versículo 19, e o entregarão aos gentios dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará, versículo 20. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele, a fim de lhe pedir um favor. Versículo 21. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Versículo 22. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Versículo 23. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Eita glória, versículo 24. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Versículo 25. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os... Versículo 26. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Versículo 28. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir da sua vida e resgate por muitos. Versículo 29. Quando Jesus e seus discípulos saíram de Jericó, uma grande multidão os seguiu. Versículo 30. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Versículo 31. Cale-se, diziam aos brados que estavam na multidão. Eles, porém, gritavam ainda mais alto, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Versículo 32. Ao ouvir, Jesus parou e perguntou, o que vocês querem que eu lhes faça? Versículo 33. Eles responderam, Senhor, nós queremos enxergar. Versículo 34. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante, passaram a enxergar e o seguiram. Glória a Deus. Deixa eu colocar a Bíblia aqui ao lado. O que é que acontece, gente? Olha só. Vamos aqui para a Bíblia, né? Do versículo 1 ao 16, o que é que aconteceu? A gente vê a questão aqui da parábola dos trabalhadores na vinha. O que é que aconteceu? Jesus contou uma história de um dono de uma vinha que contratou trabalhadores durante o dia, né, de manhã ao meio-dia até o final da tarde. No final, o que é que aconteceu aqui? Todos receberam o mesmo pagamento, o que fez com que aqueles que trabalharam o dia inteiro reclamassem. E aí eles acharam injusto, mas o dono da vinha explicou que ele estava sendo justo e que ele tinha o direito de pagar o que ele quisesse, afinal era dele. E o que é que nós aprendemos aqui nessa parábola? Deus, ele não faz as coisas como o mundo faria. Você precisa entender isso, que Deus faz totalmente diferente daquilo que o mundo imagina, daquilo que a gente pensa. Né? Deus, ele nos dá graça de maneira generosa e não se importa com comparações. Ele não se importa com comparações. O que é que acontece? Muitas das vezes, trazendo do século XXI, muitas das vezes a pessoa, né, vê aquela pessoa que acabou de chegar na igreja. A pessoa acabou de chegar na igreja, a pessoa vai lá e Deus vai lá e recompensa aquela pessoa de uma forma sobrenatural, e a pessoa que está muito tempo na igreja diz assim, mas rapaz, eu estou tanto tempo na igreja e minha família não se converteu, e aquela pessoa chegou um dia desse, a família todinha dela já se converteu. Meu Deus do céu. Gente, preste atenção, Deus não se importa com comparações. Para de ficar se comparando. Ah, fulano tá não sei quanto tempo na igreja e não se casou ainda. E fulana faz uma semana e já se casou. Para de ficar fazendo comparações. Sabe qual é o erro da gente? Da gente servo de Deus. É que a gente fica olhando para os servos, né? Para os outros servos de Deus, e a gente fica se comparando.
Ah, fulano tem um carro, eu não tenho. Ciclano tem uma moto, eu não tenho. Fulano tem um carro bonito, eu não tenho. O pastor Ciclano tem uma mansão, eu não tenho. Fulano tem não sei o que, eu não tenho. E isso e aquilo outro. Para de ficar fazendo comparações. O reino de Deus é para aqueles que servem, independente. O reino de Deus é para aqueles que servem. Se Deus quiser abençoar mais aquele, glória a Deus e aleluia. Se alegre com a vitória do irmão. Se Deus quer lhe dar no conta-gota d'água, né? no pingo, quer te abençoar. Hoje é isso, amanhã é isso, amanhã é aquilo, amanhã é isso. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Para de ficar fazendo comparações. A ideia de mérito que temos, onde quem trabalha mais recebe mais, não funciona no reino de Deus. Ele distribui a sua graça como ele quer. E isso é algo bom. Se ele quiser lhe dar 2 bênçãos, ele dá. Se ele quiser lhe dar só uma, ele dá. E se ele quiser que você não tenha a bênção, mas tenha a presença dele, o que importa é o que ele faz. Ou melhor dizendo, o que importa é o que ele é. Porque tem gente que é assim, só Jesus na causa. Tem gente que é só Jesus na causa. Ah, porque fulano tem isso, eu tenho que ter também. Quem disse isso? Ah, porque fulano tem uma TV de não sei quanta polegada, eu tenho que ter. Quem disse isso para você? O que Deus fez na sua vida, glória a Deus. Agradeça. Para de ficar fazendo comparação. Ele distribui a sua graça como Ele quer. Isso é algo bom. No reino de Deus, o amor e a graça não se medem. Pelo contrário, se distribuem. E eu pergunto para você, você tem se comparado com os outros na igreja? Você tem se comparado com os outros no trabalho? Você tem se comparado com os outros na vida? Lembre-se, Deus não está interessado em competição ou quem chegou primeiro. Ele tem algo bom para dar para cada um de nós, sem fazer comparações. Entenda que Deus sabe exatamente o que você precisa e quando você precisa. Essa história aqui, gente, mostra que Deus não tem problema em ser generoso. E aí a nossa tendência humana é sempre medir as coisas, sempre ficar medindo. Mas Ele nos ensina, o Senhor nos ensina a confiar na sua bondade. Entenda que Deus não precisa da nossa aprovação para fazer o que é melhor para nós. Ah, Deus, eu queria isso aqui. Ele não precisa da sua aprovação, não. Ah, Deus, mas fulano acabou de chegar na igreja. Ah, Deus, mas ciclano acabou de chegar na igreja. Ah, Deus, mas não sei o que. Ah, Deus, mas não sei o que mais lá. Ah, mas fulano não sei o que. Pelo amor de Jesus. Deus quer que a gente se alegre com a bênção dos outros, em vez de ficar reclamando ou com inveja. Você sabia que existe crente que tem inveja? E crente que tem inveja, cristão que tem inveja, e às vezes não consegue identificar a inveja que tem. Você precisa identificar suas emoções. Peraí, o que é que eu estou sentindo aqui? É inveja? É alegria? É isso? É aquilo outro? Entenda, Ele tem o melhor para cada um de nós. A graça de Deus não tem limites. A generosidade de Deus é infinita. Olha o versículo 17 ao 19, o que é que acontece? O que aconteceu? Jesus anuncia a morte dele e a ressurreição. O que aconteceu? Jesus começou a explicar para os discípulos o que iria acontecer em Jerusalém. E aí ele seria preso, julgado, morto e depois ressuscitaria. Gente, ele já sabia o que estava por vir, mas estava focado, Jesus estava focado em cumprir a missão dele. Ele estava focado em cumprir a missão dele na terra. Jesus sabia o que iria passar, mas ainda assim ele se entregou por nós. Ele mostrou que o reino de Deus não é sobre fama, o reino de Deus não é sobre status, mas o reino de Deus é sobre serviço e sacrifício. E isso é algo que a gente precisa entender. Nosso propósito não é ser reconhecido ou ganhar status, mas fazer a vontade de Deus.
Nosso propósito não é essa de ser reconhecido, de ganhar status, né? Eu tenho um Instagram que tem mais de 200 mil seguidores. Semana passada eu não entrei nele. E tem dia que eu não entro. Tem semana que eu não entro. Tem semana que eu prefiro fazer propósito para não entrar. Porque minha intenção ali no Instagram não é status. Se fosse status, eu estava ali todo dia. Minha intenção no Instagram não é ser reconhecido. Se fosse para ser reconhecido, eu estava todo dia ali, como muitos matam e morrem, para ter seguidores, para ter like, para ter comentário, para ter status. E eu não estou nem aí para isso. Minha intenção é influenciar outras pessoas a servir também. A ajudar outras pessoas também. A alcançar o reino de Deus também. Então nosso propósito não é ser reconhecido ou ganhar status, mas fazer a vontade de Deus, mesmo quando é difícil. Porque o verdadeiro propósito é cumprir a vontade de Deus. O verdadeiro propósito não é o desejo da fama. O verdadeiro propósito é cumprir a vontade de Deus. Às vezes a vida nos pede sacrifício. Você sabia disso? A pergunta é: você está disposto a seguir o propósito de Deus? Mesmo que Ele não te dê a fama ou reconhecimento de forma imediata? Porque a recompensa de Deus é muito maior do que o aplauso humano. Muitas vezes quando eu posto as ações sociais, eu não fico esperando ninguém comentar: ai meu Deus, que coisa bonita, parabéns. Eu não espero disso. Eu espero de lá, do céu, de Deus se agradar, o nome dele ser glorificado. Porque quando você entrega seu propósito a Deus, Ele te dá muito mais do que você imagina. Jesus escolheu dar a sua vida por nós. E Ele fez isso, e nós também precisamos viver com um foco no bem dos outros. Em vez de buscar só o que nos faz sentir bem. Jesus sacrificou sua vida para que pudéssemos ter vida, e nos ensina que a maior vitória vem através do sacrifício. Tem gente que não quer fazer um sacrifício de ler a Bíblia por dia. Tem gente que não quer ter o sacrifício de orar por dia. Que isso não era nem para ser chamado de sacrifício, era para ser chamado de privilégio. Tem gente que não quer nem ter uma vida diária de jejum, não quer. E sabe de uma coisa? Tem gente que hoje quer tudo, não quer estudar, não quer pesquisar, não quer procurar. Não quer. Quer tudo assim, a resposta é assim, ó. Ei, me dá a resposta disso aqui. Eu lembrei do pastor, de um amigo meu, né? Que ele é muito estudioso, né? Até mais do que eu. Ele estuda muito. E aí, as pessoas perguntavam muita coisa a ele. Aí um dia alguém disse assim: deixa uma palavra aí para mim. Aí ele pegou a Bíblia e disse: tome, aqui tem palavra com força. E de fato a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem palavra para tudo. Mas sabe o que é? A gente não quer ter um tempinho para estudar a palavra dele. A gente não quer ter um tempinho, nem que está aqui, ó, 30 minutos, ouvindo e aprendendo sobre a palavra dele. Tem gente que é assim. Tem gente que quer a resposta, mas não quer estudar. Tem gente que quer tudo na mão, mas não quer se esforçar. Então Deus, ele tem um propósito para a sua vida. E Ele vai te capacitar para cumprir esse propósito. Mesmo que o caminho seja difícil, Ele está contigo. O propósito de Deus para a sua vida é maior do que qualquer dificuldade que você venha a enfrentar. Versículo 20 ao 28, a gente vê aqui o pedido de Tiago e João, né? Que significa ser grande no reino de Deus. O que aconteceu? A mãe de Tiago e João fez um pedido bem ousado a Jesus. Queria que seus filhos fossem os mais importantes no reino de Jesus. Um à direita, e outro à esquerda. E aí Jesus, o reino de Deus, a verdadeira grandeza, não está em ser chefe ou estar no topo, mas em servir os outros. Ele mostrou que quem quiser ser o maior, precisa ser o servo de todos. E quer que eu diga uma coisa para você? No reino de Deus, o que mais tem é coisas para fazer. Mas o que menos tem é pessoas dispostas para servir.
Já percebeu? Tem muita gente que quer ser servido, pouca gente quer servir. Tem muita gente que quer ser visto, pouca gente quer servir. No mundo a gente vê grandeza como status, poder e posição. A gente vê isso como grandeza. A pessoa tem um status, tem poder, tem posição, mas no reino de Deus a verdadeira grandeza é servir. A lógica de Deus é completamente diferente. Não é sobre quem tem um cargo mais alto, mas é quem serve mais. Eita glória! A grandeza no reino de Deus é medida pela quantidade de serviço, não pela quantidade de cargo, não pelo cargo, mas pela quantidade de serviço. Tem gente que não tem coragem de pegar o seu dinheiro e fazer com que aquele dinheiro sirva como um serviço para abençoar outra vida. Tem gente que não tem coragem de ir para a rua evangelizar. Você sabia que se todo cristão, e os dados dizem que o Brasil, a maioria é cristão, se todos os cristãos saíssem na comunidade, na periferia, nos locais que as pessoas rejeitam, pregassem para os traficantes, pregassem para os ladrão, pregassem para isso, pregassem para aquilo outro, sabe o que o Brasil seria? Um Brasil melhor. Mas sabe por que ainda existe tráfico? Ainda existem abusadores, ainda existe tantas essas coisas. Não é por causa do governo A e do governo B, é porque os cristãos não querem servir. Porque quando os cristãos começarem a se posicionar só dentro da quatro paredes, mas é sobre servir, o reino de Deus é sobre servir, aí você vai ver o tráfico acabar. Quer ver o tráfico acabar? Não é colocando policiamento, colocando isso, denegrindo, falando que o traficante é isso e aquilo outro, falando mal do traficante, falando mal de quem pratica essas imoralidades. É você indo lá e falando do evangelho de Cristo. Eu garanto a você, se todo cristão ou todas as igrejas se reunissem para fazer um trabalho em comunidade, aquela comunidade se converteria, muitos empregos seriam gerados, o nome de Deus seria glorificado, e na comunidade onde a igreja de fato se reunisse para fazer o trabalho, muitas vidas seriam transformadas. Mas sabe o que é que acontece? Nesses lugares, ninguém quer servir. O povo quer servir onde tem gente rica, que tem a condição para dar dízimo alto e oferta alta. Essa é a verdade. Dificilmente você vai ver gente servindo num local onde é perigoso, onde é isso, onde é aquilo outro. Vai não. Então, a grandeza do reino de Deus é medida pela quantidade de serviço, não pelo cargo. Sabe por que o tráfico cresce? Porque o traficante tem uma inteligência muito boa que Deus deu para ele e ele poderia usar para as coisas de Deus, mas aí ele usa a inteligência para o tráfico, e aí prende um, prende dois, prende três, prende quatro, aí ele tem a inteligência de montar mais uma equipe para ele, e é assim que acontece. Agora, se a gente chegar, cada um fizer a parte da gente, de evangelizar um traficante, de evangelizar uma pessoa que faz coisas que não agrada a Deus, sabe o que aconteceria? As pessoas começariam a transformar. E o nome de Deus seria glorificado. A ideia dos dados que tem mais cristão no Brasil não seria só de dados, seria de atitude também. O Brasil seria outro. O país seria outro, a terra seria outra. Mas as pessoas não querem servir. As pessoas querem, sabe o quê? Só oportunidade no altar da igreja. Aí as pessoas ficam com raiva porque o pastor não deu oportunidade para louvar, não deu oportunidade para pregar, não deu oportunidade para não reconhecer ali diante do culto, de dentro da quatro paredes. Mas muitas pessoas brigam. Eu queria ser obreiro, fulano chegou agora há pouco, foi obreiro, e eu não sou obreiro, e eu não sou consagrado a isso, e eu não sei o quê. E às vezes a pessoa esquece que a gente precisa brigar com o mundo espiritual lá fora, pregar fora das quatro paredes. Tantas oportunidades Deus te dá, Deus me dá, Deus nos dá, para a gente pregar fora das quatro paredes, e a gente fica brigando dentro da igreja para ver quem vai ser obreiro, quem vai ser missionário, quem vai ser não sei o quê, quem vai ser mais reconhecido. Igual aqui, ó. Será que você tem tentado ser reconhecido ou buscado servir aos outros? A pergunta é, qual é a sua motivação?
Se o seu objetivo é ser grande aos olhos de Deus, o segredo é servir e não buscar a fama ou a posição. Deus não mede a sua grandeza pela sua posição, mas pelo seu coração de servir. Jesus, sendo o rei do reino, escolheu servir, e Ele nos chama para fazer o mesmo. E isso exige, gente, humildade e uma mudança no modo como vemos o sucesso e a grandeza. Jesus, sendo o rei, nos ensina que para ser grande precisamos ser servos. Deus está chamando você para ser um líder no serviço. O reino de Deus é sobre quem você ajuda, não sobre quem você comanda. Você é chamado para ser líder, mas a liderança no reino de Deus é servindo aos outros. Amém? Diga amém. Diga, eu creio. Estou entendendo. Quem está entendendo, comenta aí. Estou entendendo. No versículo 29 ao 34, o que é que aconteceu? A cura dos dois cegos. Dois cegos estavam ali à beira do caminho e clamaram a Jesus por misericórdia. E aí a multidão tentou impedi-los de falar, mas eles não desistiram. Jesus então os curou e disse que a fé deles os havia curado. O que é que nós aprendemos aqui com esses cegos? Esses cegos não tinham vergonha de pedir a Jesus, mesmo com a multidão tentando calá-los. Eles tinham uma fé firme e persistente, e isso foi o que trouxe a cura. E muitas vezes a vida nos desanima, mas nossa fé precisa ser mais forte do que qualquer obstáculo. Nunca deixe que a multidão te silencie. A fé te leva mais longe, em nome de Jesus. Será que você tem preservado na fé, mesmo quando as coisas não estão fáceis? Jesus está sempre pronto a ouvir e a agir. Só que às vezes nós precisamos, gente, ter coragem de clamar a Ele. Não importa o que os outros pensem. Porque a fé que não desiste é a fé que move montanha. Você sabia disso? A fé que não desiste é a fé que move montanhas. A cura desses cegos aqui é um símbolo de como Jesus nos restaura espiritualmente. Às vezes estamos cegos para o propósito de Deus em nossa vida, mas Ele pode abrir os nossos olhos e nos dar a direção. Jesus quer abrir os seus olhos para aquilo que Ele tem preparado para você, para aquilo que Ele tem para você. Deus quer abrir os seus olhos para um novo nível de fé e de entendimento. Clame a Ele com confiança e Ele vai responder. Deus está pronto para abrir os seus olhos e te levar a um novo nível de fé. Então, se eu pudesse concluir aqui Mateus 20, né? Jesus nos ensina que no reino de Deus as coisas são bem diferentes do que o mundo ensina. O reino de Deus não é sobre poder, status ou competir para ver quem é o melhor. O que Jesus nos mostra é que a verdadeira grandeza está em servir os outros e que Ele nos chama a viver com humildade e amor, não com inveja ou busca de reconhecimento. Aprendemos também que Deus quer nos dar um propósito que vai além das passageiras, das coisas passageiras. Um propósito que é encontrado em servir e amar os outros. Quando fazemos isso, encontramos o nosso verdadeiro valor e a nossa verdadeira recompensa que vem de Deus. O reino de Deus não é sobre ser o melhor aos olhos dos outros, mas ser o melhor para Deus. Então reflita, como você pode servir melhor aos outros sem buscar reconhecimento? Pergunta ao Senhor: Senhor, o que eu preciso deixar de lado para servir mais e viver com mais propósito? Eu lanço esse desafio para você. Clame por mais fé para confiar nos planos de Deus para a sua vida, sabendo que Ele tem o melhor para você. Deus, obrigado por nos ensinar que a verdadeira grandeza no Teu reino é o serviço, é o servir, meu Pai. Nos ajuda a ser humildes e a servir aos outros com amor, assim como Jesus fez por nós. Que nosso coração seja voltado para o Teu propósito e que possamos viver com mais fé em Ti, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Amanhã estudaremos Mateus capítulo 21, né? Nós vamos ver aí Jesus entrar em Jerusalém como rei. Mateus 21 aí fala sobre também a verdadeira adoração e a fé que agrada a Deus. Amém? Então, amanhã, se Deus permitir, nos vemos lá
tá certo? Deus tem mais para você às 12 horas da noite, se Deus permitir. E você que está assistindo esse vídeo gravado, compartilhe com outras pessoas também, em nome de Jesus, para que outras pessoas sejam edificadas. Parabéns para você que não está conseguindo acompanhar ao vivo, ao meio-dia, mas você que aí está conseguindo acompanhar, né, nos horários aí que você pode acompanhar onde esse vídeo fica gravado. E parabéns para você que está me acompanhando agora, ao vivo, nesse exato momento. Parabéns, você que está conseguindo acompanhar. Em nome de Jesus. Deus continue abençoando vocês. Se puderem, assim que esse vídeo ficar salvo, gravado, compartilhe. Ou compartilhar lá no link do grupo. E aí vocês podem compartilhar com outras pessoas também. Porque o reino de Deus é isso. Eu estou aqui usando o que Deus me deu a serviço de você que está me acompanhando. E você vai usar esse serviço para abençoar, edificar outras vidas, né? Para que outras pessoas também sejam alcançadas. Ou seja, eu estou servindo aqui a Deus e a vocês, né? Ensinando a palavra de Deus. E aí vocês vão servir a Deus de que forma? Compartilhando o link. É a forma que temos de poder ser servos aí, compartilhando link, compartilhando coisas edificantes, para que o nome de Deus seja glorificado e o mundo seja diferente. Amém? Se eu e você fizer a nossa parte, ainda que o mundo não mude, mas se a gente mudar, glória a Deus. E se outras pessoas serem mudadas através do Evangelho, glória a Deus também. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Fiquem na paz e até amanhã, se Deus permitir.